Há mais de um século, o Titanic bateu em um iceberg e afundou no fundo do Oceano Atlântico. Das 2.240 pessoas a bordo, apenas cerca de 700 sobreviveram. Desde então, a tragédia tem sido tema de inúmeros filmes, documentários e livros. Embora tenhamos aprendido muito sobre o navio e muitas pessoas a bordo, quase não sabemos nada sobre o iceberg responsável pela catástrofe, especialmente qualquer coisa sobre o seu tamanho. Mas talvez possamos encontrar algumas pistas. O Titanic foi construído pela White Star Line como parte de sua nova frota de navios de passageiros. Na época, era o maior navio já construído, e fez jus ao nome. Ele tinha 270 metros de comprimento, o equivalente a 2,5 campos de futebol colocados lado a lado, e 53 metros de altura, o que equivale a 10 girafas em pé uma sobre a outra. Da linha d'água até o convés, o barco tinha 18 metros de altura, quase a altura de um prédio de 4 andares. O Titanic era grande o suficiente para ter cafeterias com varanda, restaurante, sala de leitura e escrita, banho turco, academia e quadras de squash. Havia até espaço para uma piscina. O navio poderia transportar um total de 3.300 pessoas, incluindo 2.435 passageiros e 900 tripulantes. Embora o luxo fosse importante, a segurança era primordial. O Titanic foi projetado para ter 16 compartimentos estanques abaixo do convés. Se o casco do navio fosse de alguma forma comprometido em um acidente, até 4 desses compartimentos suportariam a invasão de água, enquanto os 12 restantes manteriam o navio flutuando. Philip Franklin, vice-presidente da White Star Line, disse que era isso que tornava o navio verdadeiramente notável. Acredita-se que o homem tenha dito: "Não há perigo de que o Titanic afunde, o barco é inafundável, e nada além de inconvenientes serão sofridos pelos passageiros." Ele estava tão errado. O navio deixou a Inglaterra para sua primeira e derradeira viagem em 10 de abril de 1912, e bastou um único iceberg para derrubar aquela poderosa embarcação. Os icebergs são fascinantes. Eles se formam durante um processo de desagregação, quando grandes pedaços de gelo de água doce se soltam das geleiras e flutuam em águas abertas. Eles lentamente derretem e desaparecem. No hemisfério norte, a maioria desses icebergs vem da Groenlândia. No sul, eles vêm da Antártida. O que você vê sobre a superfície da água é apenas uma pequena porção de um iceberg. Daí a expressão é apenas a ponta do iceberg. A maior parte, até 90%, fica escondida sob a água. Somente examinando as fotos da coisa toda você pode realmente apreciar como os icebergs são enormes. É a parte escondida do iceberg que costuma ser a mais perigosa. Sob as ondas pode ter bordas irregulares em lugares aleatórios. É fácil um navio bater sem perceber, resultando em sérios danos ao fundo do casco. E não são apenas os grandes icebergs que requerem atenção. Os menores, que são mais difíceis de detectar, podem ser igualmente perigosos. Growlers e pedaços de bergia são pequenos pedaços de icebergs em desintegração. Um growler, por exemplo, tem menos de 2 metros de comprimento, com um pouco mais de 1 metro aparecendo acima da água. E um pedaço de bergia tem menos de 4 metros de comprimento. O perigo dos icebergs era bem conhecido quando o Titanic partiu. Em 1901, o Islander viajava pela passagem interior rumo ao Alasca quando colidiu com um iceberg e afundou imediatamente. Felizmente, 138 das 178 pessoas a bordo conseguiram chegar em segurança. Naquela época, não havia nenhum equipamento especial para detectar icebergs. A melhor ferramenta era os olhos. De um ponto de observação especial acima do navio chamado Ninho de Corvo, 2 membros da tripulação ficavam olhando para o oceano em busca de possíveis perigos. O Ninho de Corvo estava localizado na frente do navio, 14 metros acima do convés. Ficava preso ao mastro. Desta altura, uma pessoa tinha uma boa visão do oceano. Se visse algo suspeito, poderia tocar um grande sino e fazer soar o alarme. Depois disso, se poderia ligar de um telefone especial para avisar o capitão de qualquer perigo. Mas imagine que trabalho horrível deveria ser, especialmente na noite em que o Titanic afundou. O Ninho do Corvo não era uma sala quente e aconchegante cercada por janelas. Em vez disso, era uma grande banheira aberta exposta às variações do clima. Em 14 de abril de 1912, a temperatura do ar estava em torno de 4 graus Celsius, o que está próximo do congelamento. Com o navio se movendo a cerca de 23 nós, mais de 42 km por hora, os marinheiros deviam estar sentindo aquele ar frio pressionando contra qualquer pele exposta. A única coisa boa sobre o trabalho era que um turno durava apenas 2 horas.
Frederick Fleet foi o marinheiro que realmente avistou o iceberg que afundou o Titanic. Ele estava no Ninho do Corvo trabalhando com Reginald Lee na época. Fleet cuidava do lado esquerdo do navio, enquanto Lee esquadrinhava o lado direito. Eram 22 horas quando os dois homens começaram seu turno. Eles já haviam sido avisados sobre a possibilidade de gelo, mas quando está frio e escuro, pode parecer uma tarefa impossível. Pior ainda, os dois homens nem sequer tinham binóculos para facilitar o trabalho. Fleet mais tarde insistiria que, se tivessem binóculos, poderiam ter evitado a tragédia. Com cerca de 20 minutos restantes no trabalho, os marinheiros notaram o iceberg. Fleet tocou o sino, uma vez, duas vezes e de novo. Ligou então para a ponte para informar a tripulação. No início, a ligação parecia chegar na hora certa. Os motores do navio inverteram e o enorme transatlântico conseguiu virar. No entanto, não foi o suficiente para evitar o iceberg. Pedaços de gelo caíram no convés do navio. O iceberg rasgou o casco e a água inundou. 2 horas e 40 minutos depois, o Titanic havia desaparecido. E aqui temos a pista número 1. O iceberg era grande o suficiente para ser visto a olho nu na escuridão da noite sem binóculos. Também era alto o suficiente para que pedaços de gelo caíssem no convés do navio. Como tudo isso aconteceu muito antes das mídias sociais e smartphones, ninguém a bordo fez fotos ou vídeos na época. Então, é claro, não temos nenhuma filmagem do iceberg real. Mas há fotos do possível iceberg mais tarde naquele dia. O SS Prince Adalbert estava navegando perto da área na manhã de 15 de abril de 1912. O comissário do navio ainda não tinha ouvido falar sobre o que havia acontecido com o Titanic. Mas quando viu um iceberg flutuando, foi compelido a fotografá-lo. Por quê? Havia uma linha de tinta vermelha ao longo da parte inferior do iceberg, indicando que provavelmente havia colidido com um navio em algum momento nas 12 horas anteriores. Uma segunda foto foi tirada de um navio chamado Minia, enviado para a área para procurar detritos da colisão. O capitão de Carteret disse que entre os destroços ele tinha visto apenas um iceberg e que também notou uma mancha de tinta vermelha nele. A partir das fotos e relatos de testemunhas, reportagens de jornais estimaram que o iceberg tinha entre 15 e 30 metros de altura e 61 a 122 metros de comprimento. Essa é a pista número 2. O iceberg que atingiu o Titanic provavelmente começou sua jornada oceânica da costa da Groenlândia, passando pela Baía de Baffin até o Estreito de Davis. Daqui deve ter deslizado pelo Mar do Labrador e finalmente chegado ao Atlântico. E isso por si só é bastante impressionante. As geleiras da Groenlândia criam entre 15 mil e 30 mil icebergs por ano. Alguns pequenos, alguns grandes. Destes, apenas 1% chegará ao Atlântico. Os outros simplesmente derretem ao longo do caminho. Sabemos que a temperatura do Oceano Atlântico, onde ocorreu o naufrágio, era de cerca de menos 2 graus Celsius, portanto abaixo de zero. Para os humanos, isso pode causar congelamento ou hipotermia. Mas essa temperatura é realmente quente para um iceberg. A maioria duraria apenas 2 a 3 anos no Atlântico Norte, derretendo lentamente em águas mais quentes. Com base nisso, é provável que o iceberg do Titanic tenha deixado a Groenlândia em 1910 ou 1911 e tenha derretido totalmente no final de 1912 ou 1913. Como chegou ao Atlântico e conseguiu causar danos significativos ao navio? Para isso, temos a pista número 3. Nunca saberemos com certeza o tamanho do iceberg daquele dia, mas sabemos que definitivamente não era um growler, nem tampouco um pedaço de bergia. Ambos são muito pequenos, e se o gelo realmente se espalhou pelo convés durante a colisão, o iceberg deveria ter um pouco mais de 18 metros de altura. As estimativas do jornal são provavelmente o mais próximo que podemos chegar. O iceberg que derrubou o Titanic era realmente formidável, e os icebergs ainda são uma ameaça. Ainda em 2007, o navio de cruzeiro Explorer atingiu um e afundou no Mar de Weddell, na Antártida. Felizmente, todos sobreviveram. A Patrulha do Gelo Internacional foi criada em 1914, após o naufrágio do Titanic. A organização ainda está em funcionamento hoje, composta por representantes de vários países. Usando aviões e radares, a patrulha localiza e rastreia icebergs maiores, disponibilizando informações para quem precisa e evitando outras tragédias oceânicas.